Olá, sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Libra ou Balança. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam, então, daquele recadinho habitual para não estarmos aqui a interromper as leituras, que é de não se esquecerem de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudarem este canal a crescer um bocadinho mais. A vocês não custa nada, estamos aqui numa energia de troca e a mim ajuda-me muito. Portanto, deixar um trevo, um sol, uma lua, um coração, o que vocês bem entenderem, de facto não é nada que não possam fazer por quem está aqui a dedicar o seu tempo para disponibilizar um conteúdo gratuito. Vá lá, estamos numa energia de troca, não custa nada e enriquece também o vosso coração. A generosidade é um sentimento que faz com que a nossa vida também possa fluir de uma outra forma. Então, e quem precisar de uma leitura particular, já sabe, tem o e-mail na descrição do vídeo. Vamos lá então, sem mais delongas, e com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos lá então com o tarô astrológico, tirar uma cartinha para direcionar a vossa leitura. Um 7 de terra. Um 7 de terra a direcionar a vossa leitura. É de facto um tempo de esperar, não é um tempo de receber, de colher. É aqui definir uma nova estratégia. Podemos ter aí pessoas do signo de Libra que estão envolvidos ou envolvidas em algum processo que vai trazer algum benefício, mas não está pronto, não está maduro, não está no ponto para ser colhido. É preciso, de facto, definir aqui uma estratégia, eventualmente até marcar limites, deixar claro o seu ponto de vista sobre essa situação, porque não é ainda o tempo de receber. Vai ter que fazer aqui um esforço acrescido na forma de delinear uma estratégia. Isso mesmo, é olhar para essa situação, para essa experiência, para esse processo e perceber: eu quero atingir aquele ponto, eu quero chegar àquele objetivo, a forma como eu estou a fazer as coisas não está a dar muito certo, então deixa-me cá serenar, definir uma estratégia, porque eu preciso de mudar esta abordagem no sentido de conseguir efetivamente aquilo que eu quero para poder alcançar os meus objetivos. Não se esqueçam de que na nossa jornada, que começa lá com o 0 o louco e termina no arcano 21 o mundo, tudo tem uma causa e um efeito e, portanto, quando nós falamos em definir estratégias, está subjacente que essas estratégias sejam definidas com equidade, com lealdade, com verdade, com justiça. E aí sim não tem que temer coisíssima nenhuma. Eu costumo dizer muitas vezes que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos lá então, aqui com o Tarot Rider-Waite, o que é que ele tem para acrescentar a este direcionamento, que é um direcionamento extraordinário. Portanto, é preciso esperar, não é o tempo de receber ainda, vai ter que serenar um pouco, definir formas diferentes de resolver esse assunto, atingir esse objetivo, esclarecer essa relação, o que seja. Vamos lá então, eu aceito, eu recebo, eu agradeço.
Ups. 3 coisas não se podem esconder, o sol, a lua e a verdade também não se pode esconder, porque ela cedo ou tarde vem ao de cima. Então vamos lá tirar aqui uma cartinha que nos fala do momento presente dos arianos, dos librianos. Ui, um as de copas. Inícios auspiciosos com proteção espiritual para o amor. É aqui uma carta maravilhosa. Vocês estão de facto com a vossa taça cheinha de sentimento, de amor, com uma vontade enorme de fluir, de ser flexível, de se adaptar. É aqui uma promessa extraordinária, porque este as de copas fala-nos de inícios e é o elemento água, portanto fala-nos de emoções, de sentimentos, inícios. Então defina lá estratégias aqui com este 7 de terra para saber como é que pode fazer com que estes inícios sejam mais promissores. Um 2 de ouros na casa do passado, que ainda está no presente de alguns, já vamos falar, e no futuro, um pajem de espadas. Vamos ver o que é que está no bloqueio. Um pajem de paus. Ups. O resultado da leitura. Um 8 de espadas. Ui, o que é que se passa? Um 8 de espadas. E um 2 de espadas. Bem, temos aqui como direcionamento de leitura definir uma estratégia. Portanto, tudo o que eu vou falar agora, eventualmente precisa dessa estratégia, dessa capacidade de analisar os factos, os processos, as experiências, as relações em que está envolvido e perceber, cada um aí de vocês é que sabe, eu não sou bruxa, de perceber efetivamente como é que vai levar a água ao seu moinho. Não se esqueça do que eu disse, tendo sempre como matriz, como leme, como direcionamento, a justiça, a verdade, a lealdade, e aí pode ter a certeza que tudo vai correr bem. Então o que é que se passa? Temos aqui uma promessa de inícios e temos aqui um 2 de pentáculos ou de ouros na casa do passado ainda presente para alguns. Este 2 de ouros diz que é tempo de equilibrar e de manter foco em 2 objetivos. É como se vocês estivessem aí, temos aqui o Arlequim com 2 moedas de ouro, ele vai levantando o pé no movimento da caminhada, mas o que é facto é que ele precisa de equilibrar esta dualidade na sua vida. Precisa de equilibrar. Digamos que não é tempo de romper nada. Às vezes há cartas que aconselham a que se fechem ciclos, se encerrem situações. Não, aqui é preciso equilibrar. É preciso ter foco ainda nestas 2 situações. Cada um aí desse lado é que percebe. Vai ter que fazer uma escolha, vai ter que escolher um caminho, mas não pode pôr em causa aquilo que já conseguiu, que são estas 2 moedas. Esta é a sua energia. Ouros fala-nos de matéria, fala-nos de energia, energia do dinheiro, da matéria, do concreto, mas também nos fala de energia física, energia mental, emocional, espiritual. E o que é que diz esta carta? Cuidado, tu não percas o equilíbrio, não deixes cair ainda nenhuma destas situações. Vais ter que a gerir. Olha, por exemplo, pode ser alguém que está a trabalhar e que para além do seu trabalho tem ainda um part-time. Não é a altura para acabar com esse part-time. É preciso equilibrar aqui, ou seja, ainda é preciso aqui equilibrar estas 2 situações
para poder resolvê-las com uma estratégia, tal qual eu disse ali no início, porque é isso que diz o 7 de terra. Depois temos aqui uma promessa com um as de copas, que é o universo a oferecer-lhe uma tacinha cheia com proteção espiritual. Alguém que está com paz no coração, ou alguém que chega à vossa vida e que traz paz no coração. Mas no futuro nós temos um pajem de espadas. Os pajens são figuras da corte. Na hierarquia dessas figuras o pajem não tem muita, não quer dizer não tem muita importância, não tem muito conhecimento, muita bagagem, é alguém que é imaturo. E pode ser uma pessoa com 50 anos e ser imatura, ou 70 e ser imatura. Portanto, há aqui uma certa imaturidade, mas é alguém que vem para trazer alguma ideia, alguma novidade, alguma criatividade. Mas este valete de espadas também é um bocadinho irrefletido. Ele não é uma pessoa, ele é muito racional, porque o elemento ar disso nos fala, do pensamento, do raciocínio, das ideias, da criatividade, daquilo tudo que fervilha na nossa mente, para depois colocarmos no concreto, mas este pajem, sendo ainda uma energia de alguma imaturidade, é uma energia nova, é uma energia de pouco conhecimento, às vezes tem excessos de pensamentos que são sonhos não realizáveis. No fundo é isto. Embora ele esteja aqui determinado com a sua espada em rista, porque é no elemento ar que ele se manifesta, trazendo a sua verdade, a sua criatividade, os seus pensamentos, as suas ideias. Mas no bloqueio nós temos um pajem de paus. É como se isto que este pajem quer, que é o pajem de espadas, que está na energia do vosso futuro, e ele vem a dizer que quer colocar em ação os seus pensamentos, os seus ideais, os seus sonhos, os seus desejos, mas este valete de paus é o elemento fogo e é ele que imprime a ação às ideias e aos pensamentos, aos raciocínios, aos desejos e aos sonhos que se criam na nossa mente. É este pajem de paus que coloca em ação, que dá início a essa criatividade da mente deste pajem de espadas que está aqui na energia do futuro. É como se vocês, com este pajem no bloqueio, tivessem aqui alguma coisa que vos impede de ter essa vontade, essa energia, essa ação, essa motivação, esse impulso e essa competição saudável para colocar em ação estas ideias, estes sonhos, esta verdade deste pajem de espadas. No concreto, podemos ter aqui pessoas que têm um monte de ideias na sua cabeça, de sonhos, de desejos, mas que dificilmente conseguem colocá-los em ação, sem que primeiro trabalhem esta energia, que às vezes é de pressa, é de algum temperamento agressivo. A agressividade nem sempre é só verbal ou física. Às vezes o silêncio pode ser uma forma muito complexa de agredir. E tudo isto porquê? Porque o resultado da vossa leitura é a autossabotagem. É como se vocês estivessem aí com uma vontade enorme de iniciar
este amor. Sabem e têm estruturado na vossa mente como é que isso pode ser feito. Vocês são do elemento ar, estão ligados a esse intelecto, a essa mente inquieta, a essa criatividade, mas têm alguma dificuldade de passar à ação, porque este valete caiu aqui no bloqueio, ou seja, vocês têm que definir uma estratégia para poder levar a cabo aquilo que são os vossos desejos, os vossos sonhos, os vossos projetos, os vossos amores, as vossas amizades, as vossas relações. Com verdade, mas o que é facto é que este valete ainda está aqui, como que a dizer, não estás pronto. Ainda, como diz aquele sete de terra, não é tempo de receber. Ainda não está no tempo, não está maduro. E porquê é que isso acontece? Porque vocês vivem numa energia de autossabotagem. Esta carta é aquela carta que tu tens 1 milhão de pessoas à tua frente a dizer-te: epá, vai lá, podes meter-te nesse negócio, tu tens capacidades, és inteligente, tens tudo para conseguir vencer isso. Epá, gostas daquela pessoa, declara-te, diz-lhe que sim, que gostas dela. Queres ir fazer uma viagem, mas estás com medo de quê? Vai, não tenhas medo. É aqui um medo que é vosso, que é interno, que é mental, que não vos deixa ver. Nós temos aqui uma mulher, portanto o tarot não está um género, pode ser um homem, mas temos aqui uma mulher que está amarrada, acorrentada com uma faixa e tem também aqui uma faixa nos olhos. Se repararem, ela está com espadas deste lado, com espadas deste lado. As espadas representam os desafios, as guerras, as lutas, as coisas que é preciso vencer, mas olhem como o caminho está livre. É só seguir em frente. Não há nada, não há aqui rigorosamente nada que esteja a obstruir a possibilidade de vocês iniciarem esta maravilha que este as de copas vos dispensa aqui nesta leitura. Estão equilibrados, precisam de equilibrar aqui duas situações, não é tempo de romper com nenhuma, mas o que é certo é que é a vossa mente que está a impedir que isso aconteça. Libertem-se de pessoas tóxicas, de pessoas que vos deixem inseguros, inseguras, que os possam fazer duvidar das vossas capacidades, das vossas possibilidades, e não permitam que ninguém possa, de alguma forma, vetar os vossos sonhos, porque há aqui toda uma possibilidade de os concretizar. Depois, no final do deck, nós temos 2 de espadas. Outra carta que nos fala de dualidade, tal qual este 2 de ouros, 2 de pentáculos. Mas este 2 de ouros diz, olha, cuidado, tu não podes perder nenhuma destas moedas, mantém-te em equilíbrio, não é tempo de deixares cair coisíssima nenhuma. Tens que te manter focado. Tens que olhar aí para os processos, para as experiências e estar atento, focado. Não podes desequilibrar-te, não podes perder a tua energia, quer seja ela material, física, mental ou espiritual. Tens que te manter focado. E depois, no final do deck, no oculto, naquilo que eventualmente está para chegar e que possa ajudar a resolver este pedido de estratégia, o que é que temos aqui? 2 de espadas. Este 2 de espadas diz que tem o pensamento dividido, é preciso concentração para avançar. E aqui é uma concentração que já te obriga a avançar, escolhendo a direita ou a esquerda, escolhendo alguma coisa. Mas também aqui está a venda nos olhos. É
Esta carta para mim diz-me sempre: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque vocês que estão aí desse lado, librianos e librianas, já perceberam qual é a escolha que têm que fazer. Mas é preciso manter o equilíbrio para fazer esta escolha sem haver perdas. Portanto, tirem a venda dos olhos. E esta carta diz ainda uma outra coisa. Concentração é necessária e não pode ouvir o coração. Ah, Jacinta, que raio de conselho, então agora não posso ouvir o coração. Nesta escolha não. Tem que ser frio, fria, analítico, analítica, pragmático, pragmática. É uma escolha, é uma das tais escolhas que depois lá à frente eu digo assim, olha, está aqui um 5 de espadas, está aqui... Isto foi porque lá atrás houve uma escolha que não foi bem feita. Esta é a carta que nos diz que às vezes nós estamos na presença de uma pessoa que amamos muito. Pode ser um parceiro amoroso, mas pode ser um filho, pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser um cunhado, pode ser uma pessoa com quem nós construímos uma amizade profunda, que a família que nós escolhemos, pessoas a quem nós amamos muito, mas que racionalmente nós conseguimos ver aquilo que aquela pessoa não tem de certo. Nós analisamos os outros e também somos analisados pelos outros. Estamos sempre, de alguma forma, aqui numa energia de julgamento. Quando olhamos para alguém, fazemos os nossos julgamentos. Normalmente não estão certos, mas às vezes estão. E o que esta carta diz é assim, olha, tu já sabes o que é que tens que fazer, mas não queres ver. O pior cego é o que não quer ver, não queres ver. Mas não te esqueças de que esta decisão, prestem atenção, esta decisão, para que tu possas iniciar aqui uma vida de tranquilidade, de amor, de fluidez, não pode ser feita com o coração. Tem de ser feita com justiça, porque o elemento ar fala-nos disso, mas tem que ser feita com racionalidade e frieza. Gosto muito de ti, meu filho, mas não vou permitir que tu faças isso, porque a minha experiência, a minha sabedoria permite-me antever que o eu permitir que tu faças isso lá à frente pode trazer coisas muito complicadas para a tua vida. Um exemplo simples. Eu amo muito esta pessoa, mas em concreto esta pessoa não me dá estabilidade, não me apetece, não me dá segurança, eu não me sinto tranquilo, eu não me sinto tranquila, eu não me sinto priorizado e eu vou ter que escolher alguma coisa. Mas eu amo-a muito ou eu amo-o muito. Ok. Mas é preciso ser racional, porque senão lá à frente o processo pode agudizar-se e você pode passar por coisas muito complicadas, com muito mais sofrimento e com muito mais dor. Mas vamos ver o que é que a Santa Sara Kali nos diz aqui sobre este pajem de paus que está no bloqueio. O que é que vos impede aqui de colocar em ação todos aqueles sonhos, todas aquelas novidades, toda aquela criatividade que aquele pajem de espadas aqui vos traz? Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Então, vamos lá. O urso. O urso. Há alguém aí na vossa energia que não é fiável, que é falso, que é ciumento, ciumenta, que é uma pessoa que tem poder e força e ascendência sobre vocês. Cuidado, não revele os seus segredos e os seus projetos, não fale das suas coisas mais íntimas, olhe para essa pessoa, de facto, com olhos de ver, tire esta venda dos olhos, permita-se ver aquilo que o seu coração já sente, para decidir com racionalidade e livrar-se desta situação que o impede de colocar em ação todos estes sonhos, todos estes desejos e de viver este amor e esta tranquilidade que nos oferece o As de Copas. E acredite em si, por favor, porque este é o resultado da leitura.
Defina uma estratégia para se fortalecer, para acreditar que é capaz. Vamos então agora com o oráculo dos unicórnios. Tirar uma cartinha para encerrar esta magnífica leitura. Gostei muito desta leitura. Há muito tempo que eu não faço uma leitura assim para o signo de Balança. Uma leitura muito clara, muito direta na sua mensagem, que eu acho que vale a pena para todas as pessoas que são de signo Libra e todos aqueles que têm ascendente, Lua ou Vênus nesse signo, nessa constelação. Vamos lá então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o Sol, a Lua e a verdade. É esta. Liderança. Assuma a sua liderança. Compartilhe a sua mensagem. Inspire e empodere as outras pessoas. Assuma a sua liderança. Só pode assumir a sua liderança se acreditar que é capaz de liderar. Olha, ouça também os vídeos do tal dos líderes, que eu estou aqui a deixar os textos e que são magníficos, que oferecem grandes reflexões, que nos ajudam a crescer interiormente e espiritualmente. Para mim foi um leme, foi uma luz ler aquele livro há muitos anos atrás e agora estou a relê-lo e a partilhar convosco. Portanto, para ser líder é preciso tomar posse dos seus pensamentos, não permitir que esta toxicidade invada a sua mente, não permitir sequer recordar o que alguém, de uma forma maléfica, algum dia lhe disse, no sentido de destruir a sua autoestima. Isso é muito grave, não se deve fazer com ninguém. E depois, compartilhe a sua mensagem. Este mensageiro, porque é disso que se trata, os valetes são mensageiros, trazem mensagens, trazem inícios, trazem novidades, traz uma verdade, um projeto, um sonho, uma vontade para ser partilhada. E depois inspire e empodere as outras pessoas através desta maravilhosa mensagem que este As de Copas deixa aqui para si, a dizer: vive este amor, inicia esta relação, abre-te a parcerias, partilha os teus sentimentos, seja genuíno e não te esqueças de te livrar destas energias que te impedem de seguir em frente. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Libra ou Balança.